Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Vamos ler todo este texto. Atos, capítulo 4. Está escrito o seguinte: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado eles com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de falar de forma breve nesta manhã sobre uma igreja cheia do Espírito Santo.
Pentecostes acontece depois de 10 dias que os 120 discípulos estavam reunidos, unânimes em oração, no cenáculo, no Monte Sião, em Jerusalém. E o derramamento do Espírito foi uma espécie de divisor de águas na história do cristianismo, porque aqueles homens que outrora estavam trancados com medo dos judeus, agora estão trancados porque são ousados em pregar o nome de Jesus. Antes de serem revestidos com o poder do Espírito Santo, eles estavam transtornados, mas agora, cheios do Espírito Santo, são eles que transtornam o mundo. Antes, eles tinham o Espírito Santo, porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas agora é o Espírito Santo que os tem. Antes, eles tinham o Espírito Santo residente, agora eles têm o Espírito Santo presidente. Antes o Espírito Santo estava neles, agora o Espírito Santo está sobre eles. Quando o Espírito Santo desce de forma visível, diz a Escritura, que colunas como de fogo desceu, uma sobre cada um deles. O Espírito Santo desce sobre eles de forma audível, e diz a Bíblia que era um som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo desce sobre eles de forma misteriosa, como que vem um vento e entra em toda a casa, então todos são cheios do Espírito Santo. E aquele Pedro, outrora covarde, agora é um gigante de Deus, se levanta para pregar um sermão cristocêntrico, e o resultado é que quase 3.000 pessoas são convertidas. Agora, diz a Bíblia que Pedro e João vão ao templo para orar. São 3 horas da tarde, e enquanto eles caminham na Porta Formosa, tem um paralítico que pede uma esmola, e diz a Bíblia que Pedro e João respondem assim: nós não temos ouro, nós não temos prata. E Pedro então diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem se levantou completamente curado. Então isso provocou uma grande mobilização popular, a multidão se ajunta de novo, e Pedro vai pregar o seu segundo sermão em Jerusalém, e quando ele termina de pregar, diz a Bíblia que o número de homens cresce para quase 5.000 pessoas. Isso provoca certamente uma reação do Sinédrio, mormente daquelas autoridades, sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, que ressentidos de Pedro estar ensinando o povo, encerrar os apóstolos em prisão, reconhecendo, entretanto, sobre a coragem, a intrepidez daqueles homens, constataram que eles estiveram com Jesus, e mesmo que tenham ameaçado aqueles homens para que não pregassem este nome, nem ensinassem este nome, Pedro respondeu para eles: o que vocês estão imaginando? Pedro e João, quem que vocês acham que nós devemos atender? Vocês ou ao Deus Todo-Poderoso? Nós não podemos calar do que ouvimos e ouvimos. E esse texto então retrata para nós, meus amados irmãos, esta igreja que, em vez de ficar acuada, amedrontada, perturbada diante da prisão ou da ameaça, ela ora e ela clama a Deus, e ela reconhece que a fúria dos homens não anula os propósitos de Deus. E ao fim dessa reunião de oração, diz a Bíblia que a casa tremeu, que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e em vez de recuarem amedrontados, eles com mais intrepidez ainda pregavam a palavra de Deus. Aqui eu chamo essa atenção para a primeira lição que eu quero destacar. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que triunfa mesmo diante das adversidades. Vejam vocês comigo no versículo 10, por gentileza. A igreja glorifica a Deus na perseguição, porque quando eles foram arguidos pelas autoridades, no versículo de número
7: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro poderia responder: bom, é porque eu sou um homem cheio do Espírito Santo, é porque agora vocês não podem conosco, porque agora nós temos autoridade e poder. Pedro poderia ter levantado e atraído para si os holofotes, para enaltecer o seu nome, mas não foi o que ele fez. A resposta dele é categórica. Vejam vocês, no versículo 10: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que está curado este homem perante vós. Meus amados irmãos, na hora que nós enfrentamos algum problema ou algum sofrimento na vida, a pergunta não é o que eu devo fazer para que esse sofrimento acabe, para que essa perseguição cesse. A pergunta que eu devia fazer é esta: meu Deus, o que eu posso fazer para que nessa conjuntura e situação o nome de Jesus seja anunciado, a oportunidade seja aproveitada para falar deste nome? E notem vocês que Pedro vai denunciar aquelas pessoas, porque eles crucificaram o Senhor da glória, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E é a partir desse momento que ele aproveita o ensejo para falar que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus. Então aproveite as circunstâncias carrancudas, adversas da vida, e proclame o nome de Jesus, porque é isso que aqueles irmãos fizeram em Jerusalém. Mas a segunda coisa que eu gostaria de destacar é que a igreja mantém corajosa atitude e fidelidade a Deus diante da ameaça. Olha comigo o versículo 18, 19 e 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus amados, aqui entra aquilo que nós chamaríamos de duas autoridades em conflito. O sinédrio judaico era uma autoridade, composto de 71 membros, 70 membros mais o sumo sacerdote, que era o presidente do conselho. Em Israel eles tinham autoridade máxima debaixo do poder romano, mas eles estão dando uma ordem para esses discípulos: vocês não podem pregar mais, vocês não podem ensinar mais, vocês têm que se calar. E o que esses irmãos fizeram? Não, nós não vamos calar, vocês são autoridade, mas nós temos uma autoridade acima de vocês. A autoridade suprema não é vocês, é Deus. E nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Então nós vamos desobedecer a vocês, porque nós temos que obedecer a autoridade máxima, maior, que é o próprio Deus. Foi Ele quem nos comissionou, foi Ele quem nos mandou, e nós não vamos falar, e nós não vamos calar, e nós não vamos nos intimidar, nós não vamos recuar. Agora, pensem vocês que isso pode acontecer hoje diante de um outro cenário. Imagine que surge uma lei de uma autoridade civil, de uma autoridade política, de uma autoridade de Estado, dizendo: a igreja não pode pregar mais, a igreja não pode testemunhar mais, a igreja não pode ensinar mais. Aí a igreja vai precisar dizer o seguinte: antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. Que venham perseguições, que venham lutas, que venham provas, que venham dificuldades, mas a igreja jamais cessará de pregar a palavra, porque está debaixo da autoridade maior, que é o próprio Deus. Vejam vocês um fato muito curioso que aconteceu no Império Romano, na época de Sétimo Severo, o imperador, que havia uma mulher da nobreza chamada Perpétua. Essa mulher tinha 5 filhos, e essa mulher foi presa com seus filhos e ordenada a negar o nome de Jesus. E ela disse: eu não vou negar o nome de Jesus, pois se você não negar, nós vamos açoitar você e os seus filhos. Nós não vamos negar a Jesus. Se você não negar a Jesus, nós vamos matar os seus filhos. Ela disse: nós não vamos negar a Jesus. E impuseram àquela mulher as mais terríveis aflições. Mataram
um por um de seus filhos, na presença dela de formas diferentes. E ela encorajando os seus filhos a não negar o nome de Jesus. Depois que ela viu todos os seus filhos morrerem, proclamando o nome de Jesus, o algoz, o carrasco, infligiu a ela terríveis sofrimentos. E na hora mais aguda da dor, ela disse para o carrasco: viva, eu te vencerei, morta, vencer-te-ei ainda mais. E desta maneira, essa mulher deu o seu último suspiro diante dos suplícios que lhe eram impostos. Meus irmãos, às vezes, em tempos difíceis, o diabo vem dizendo para você: olha, você tem que negociar, você tem que contemporizar, você tem que amaciar, você não pode ser tão ousado, você negocia agora para ganhar lá na frente, você se cala agora, porque você vai ter depois outras oportunidades de falar. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que nunca o povo de Deus negociou princípios e valores diante das provas. Nunca. O diabo vem prometendo mundos e fundos. Olha, se você não assinar isso aqui, você vai tomar um prejuízo. Se você não tomar essa decisão aqui, você vai ser mandado embora. Se você não se subscrever ou submeter às normas daqui, você não tem espaço aqui. Se você perder essa chance, você perde a oportunidade da sua vida. E o diabo promete: tudo te darei, se prostrado me adorares. Dá nada, ele não tem nada, ele é um mentiroso, ele é um farsário, ele é um estelionatário, ele não tem nada para dar, ele rouba tudo, ele tira a sua paz, ele tira a sua vida, ele tira a sua alma, ele tira a alegria do seu coração. Na hora da luta, a igreja não negocia princípios, a igreja não negocia valores. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mas nota, em terceiro lugar, a igreja, na hora que ela está enfrentando tribulação, ela procura a companhia dos irmãos. Olha o versículo 23 comigo. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Vejam vocês que o Sinédrio não era um tribunal qualquer. O Sinédrio era o mesmo tribunal que prendeu Jesus, que contratou testemunhas falsas para acusarem a Jesus, que levaram Jesus ao governador Pôncio Pilatos e que exigiram do governador que Jesus fosse crucificado, dizendo: olha, se você defender esse homem, você está contra César. Esses discípulos podiam pensar: olha, é muito arriscado para nós não somos daqui de Jerusalém, vamos voltar lá para Galiléia, vamos fazer o nosso ministério fora daqui de Jerusalém, aqui o clima está tenso, aqui as autoridades são muito poderosas, aqui poucos dias atrás Jesus foi crucificado, se nós desobedecermos, vamos sofrer os mesmos riscos. Não, eles enfrentaram as autoridades. Quando foram soltos, eles procuraram o quê? A igreja. Eles foram onde estava o povo de Deus reunido. Sabe o que significa isso, meu irmão? Na hora da luta, na hora de fugir da igreja não, na hora de correr para a igreja. Eu tenho rodado por aí, e eu escuto com muita frequência que veio a pandemia, e olha, muita gente não voltou para a igreja. E tem gente que às vezes, diante de uma situação difícil ou adversa, seja um problema de uma pandemia, seja uma perseguição, seja uma luta que passa em casa, ou uma crise familiar, não vou mais para a igreja também não. Esses irmãos procuraram a igreja. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, nos assistindo pela internet, que você precisa estar na igreja, na casa de Deus, na casa de Deus. Nós não podemos abrir mão, meus irmãos, da comunhão dos santos. Nós não podemos abrir mão de estarmos juntos como família da fé. Somos um povo, somos um rebanho, somos uma família, somos membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos nos reunir na casa de Deus. Agora notem vocês que quando a igreja está reunida, olha o que fizeram, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo.
E aí você começa a perceber que a igreja enfrenta as lutas em oração, abrindo os olhos para ver quem é Deus. Nós não podemos apequenar Deus porque a luta chegou. Deus está no trono, Ele é soberano, Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele levanta reis, Ele faz reis apiarem do poder. Quem comanda a história é Deus. Então na hora da luta, irmão, não é hora de ficar com medo não, é hora de orar. E ao orar, você precisa lembrar que Deus é soberano, que Ele está no trono, que Ele é o Criador, que Ele é o provedor, que Ele é o Redentor, que Ele é o libertador, que Ele abre um caminho para a igreja no meio do mar passar, para a igreja passar. O Senhor é soberano. Mas vejam vocês, que quando eles oram, eles se voltam para a Escritura. E ao se voltarem para a Escritura, eles voltaram para o Salmo 2. E ao voltarem para o Salmo 2, eles perceberam que os povos, os reis, os poderosos deste mundo, sempre orquestraram contra Deus e contra o seu povo. E o que Deus faz? Lá de cima, diz o Salmo 2, Deus ri. Coitados. É o barro querendo se rebelar contra o oleiro, é a criatura querendo se rebelar contra o Criador. Basta um sopro de Deus e os príncipes são desarraigados. Meus irmãos, quem pode lutar contra Deus e prevalecer? Se você percebeu aqui, os inimigos se tornam amigos quando se trata de perseguir a igreja de Deus. Vejam vocês o que acontece, versículo 27, Herodes e Pôncio Pilatos eram inimigos, mas quando se tratou de perseguir Jesus, eles se reconciliaram. Notem vocês que gentios e gente de Israel eram inimigos, mas quando se trata de atacar Jesus, de crucificar Jesus, eles se juntaram. Porém, eu pergunto a vocês, quando Pilatos e Herodes, ou quando gentios e judeus se uniram para crucificar Jesus, frustrou o plano de Deus? Os homens desfizeram o plano de Deus? Não. Vejam vocês o que é que Pedro entende. Versículo 28, você pode ler comigo em voz alta? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Louvado seja Deus. O homem, mesmo que furioso, mesmo que orquestrando, mesmo que mancomunando, mesmo que atacando a igreja, o que eles podem fazer? Apenas cumprir a agenda que Deus já estabeleceu desde toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Mas, meus amados, vejam vocês mais alguma coisa que me impressiona aqui no texto. Eles, no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo, olha, Deus, amarra o inimigo, Deus, fuzila o inimigo, Deus, derrota o inimigo, acaba com o inimigo, mata o inimigo, Senhor. Deus, nos livre de sofrer, está doendo. Não. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo para o problema parar, não. Eles estão pedindo para a dor cessar, não. Eles estão pedindo para que Deus lhes dê o quê? Intrepidez, para pregar mais ainda. Às vezes, meus irmãos, Deus permite a gente passar por uma situação difícil, a igreja passar por uma situação difícil, para que a igreja seja revestida com poder, para isso impactar o mundo. Se nós olharmos a agenda global hoje, no mundo todo o cerco está fechando, está fechando. E o que nós vamos pedir para Deus não é para o problema cessar, não, é para a igreja ser revestida com poder, para que a igreja tenha intrepidez, para que nessa conjuntura a igreja se levante para pregar com mais ousadia a palavra de Deus, porque ninguém pode parar uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém pode deter os passos de uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo.
Mas, me permita, queridos irmãos, só lembrar um fato no verso 29 que é relevante. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O que eles estão anunciando? Não é um outro evangelho, não é a teologia da prosperidade, não é um programa de coaching, não é supostos milagres operados por supostos homens de Deus. O que eles estão anunciando? É o evangelho, é a palavra de Deus, é a palavra viva, é a palavra poderosa. É isso que a igreja precisa proclamar. Meus irmãos, as pessoas têm fome, não de pão, mas da palavra. É necessário anunciar a palavra, porque essa palavra é viva, essa palavra é poderosa, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra cura, essa palavra vem de Deus, e Deus opera por meio dela. Mas agora, me permita o segundo ponto que eu quero tratar. Uma igreja que experimenta também as extraordinárias intervenções de Deus. A primeira coisa, dá uma olhadinha no versículo 13 comigo. Eles recebem uma qualidade de vida que é notória, ninguém pode negar. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles eram iletrados, não no sentido de que eram analfabetos, não. A ideia não é que eram analfabetos. Eles não tinham toda a cultura, a doutoranda dos principais sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei. Eles eram pescadores, eram homens simples lá da Galileia. Mas uma coisa eles tinham autoridade, eles tinham poder. Eles não tinham dinheiro. Olha, nós não temos ouro, nós não temos prata. E Pedro diz, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Conta a história que certa feita o Papa da época de Tomás de Aquino, que foi o grande doutor da Igreja Católica, passeando com ele pelas belezas e riquezas do Vaticano, da época da igreja, sede de Roma, disse, olha Tomás de Aquino, quanto ouro, quanta riqueza, quanta prata, quanta fortuna. Hoje nós não poderíamos dizer mais, como Pedro e João disseram para aquele paralítico, não temos ouro nem prata, temos muito ouro, temos muita prata. Mas Tomás de Aquino disse, é verdade, a igreja tem muito ouro, tem muita prata, mas também a igreja hoje não pode dizer como Pedro disse, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A igreja precisa de poder espiritual, autoridade espiritual. Esses homens eram iletrados, mas eles tinham ousadia. Eles estavam presos algumas vezes, mas eles sabiam, todos sabiam, que esses homens tinham estado com Jesus. A grande pergunta talvez é essa, meu Deus, será que as pessoas sabem que nós estamos com Jesus, que nós estivemos com Jesus? Será que as pessoas notam em nós essa ousadia do nome de Jesus? Vejam vocês, versículos 14 e 16, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham em dizer o contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Meus irmãos, o cristianismo é a religião dos fatos, Eles tinham um milagre na mão. Não há maior testemunho do que esse, meus irmãos. Um coxo está andando, um cego está enxergando, um surdo está ouvindo, um mudo está falando, um leproso está purificado, um bêbado está sóbrio, um drogado está agora cheio do Espírito Santo, porque foi liberto. O Evangelho transforma, o Evangelho traz evidências que ninguém pode negar. O primeiro livro evangélico que eu li depois da minha conversão na adolescência foi o livro Ateu Já Era.
Não sei se esse livro está em circulação ainda. Mas o livro mostra que um dia um cidadão muito culto, professor de universidade, um grande intelectual, quis zombar de um crente quase analfabeto, dizendo: vocês acreditam ainda nesse livro de capa preta? Vocês ainda acreditam em lendas, em mitos, em utopias? E isso é uma coisa que não cabe mais na cabeça de uma pessoa intelectual. E propôs àquele crente de cultura tão pequena um desafio em praça pública, tentando ridicularizar o crente. E o crente topou a parada. Eu topo ir para a praça pública para debater com você, com uma condição: você vai trazer algumas pessoas que foram transformadas pelo ateísmo. Gente que era drogada, que deixou as drogas, gente que era bêbada e que largou o álcool, gente que era adúltera e tem uma vida honesta, gente que era ladrão e agora é íntegro. Se você me trouxer um time transformado pelo ateísmo, eu topo, porque eu vou levar um séquito de gente que estava bêbada e hoje está lúcida, que era drogada e hoje está lúcida, que era um adúltero e hoje respeita o casamento, que vivia uma vida de desonestidade e que hoje é honesta. Vamos trazer o resultado de um e de outro e vamos entrar no debate. Obviamente, o fanfarrão abriu mão e não foi ao encontro, porque não tinha evidências para provar. Meus amados, o cristianismo tem evidências. É a religião dos fatos. Você e eu fomos transformados. E quando você prega este evangelho liberta e transforma pessoas. Mas eu quero encerrar olhando com vocês os versos 29 a 31. Você pode ler comigo em voz alta, por favor? Vamos juntos? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus amados, é que esta igreja experimenta um enchimento do Espírito Santo. E aqui um ponto muito importante. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, somos informados que no Pentecoste eles já ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, eles estão ficando cheios do Espírito Santo. Isso significa que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência que você recebeu uma vez e nunca mais precisa receber de novo. A plenitude de ontem não serve para hoje. Talvez eu estou falando aqui para irmãos que lá no passado, lá no começo da sua vida cristã, já foram pessoas cheias do Espírito Santo. Mas depois foram se acomodando. E hoje já apenas são crentes, vêm à igreja, cantam, oram, escutam, pregam, entregam o dízimo, oferta, mas não estão mais cheios do Espírito Santo. Você sabe, você que está aqui, você que está me assistindo, porque quem está cheio do Espírito Santo sabe que está. E quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas que convivem com você sabem que você está. Essas pessoas ficaram cheias do Espírito. Isso significa, irmãos, que a igreja precisa da plenitude do Espírito Santo. Vivemos um tempo tão difícil, tão desafiador. E se não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos naufragar diante das ameaças, das pressões, das seduções, da secularização. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa orar para que os púlpitos tenham poder do Espírito Santo. Bancos vazios de oração fazem púlpitos sem poder. Precisamos do poder do Espírito Santo. Quando o grande pregador da Inglaterra, do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, subia para o púlpito, naquela época nós não tínhamos o aparato da amplificação do som,
os púlpitos ficavam em cima, bem em cima, para que ele pudesse ter condições melhor de distribuir a sua voz. E ele ia subindo as escadas do púlpito, que eram vários degraus, dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Essa confiança e essa convicção que você e eu devemos ter ao virmos para o culto, ao sairmos daqui do templo, queremos ser cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós vamos querer fazer a obra de Deus, vamos tentar fazer a obra de Deus, como alguém saindo para derrubar uma árvore e tentar derrubar a árvore com o cabo do machado. Você precisa afiar o machado. Como já dizia alguém com muita intrepidez, é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que uma vida sequer ser salva sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. A segunda coisa é que essa igreja, meus amados irmãos, é uma igreja aberta para ver os prodígios de Jesus. Ela tem expectativa disso. Vejam vocês que quando se trata de pregar, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Anunciar com intrepidez a palavra é missão de quem? Da igreja. Eles estão pedindo: Senhor, anuncia a tua palavra, Senhor, manda alguém. Não, concede-nos a nós intrepidez para pregar a tua palavra. Mas quando se trata de milagres, não é com eles, a agenda não é com eles. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, eles são os agentes da pregação, o milagre é Jesus quem faz. Mas eles estão abertos, e eles estão desejosos, e eles estão pedindo. O que significa isso, irmãos? A igreja não agenda milagres, isso é da economia de Deus, mas a igreja crê em milagres, a igreja ora por milagres, a igreja tem expectativa de milagres. Isso significa que nós deveríamos ter mais ousadia em orar, para Deus fazer o extraordinário, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para manifestar o seu poder. Quando eu leio a história da missiologia, via de regra, você lendo os missionários pioneiros que chegaram em lugares hostis, via de regra o Senhor realiza ali um milagre para que as pessoas saibam que Deus é Deus. Porque hoje às vezes muita gente está adotando uma teologia e diz o seguinte: bom, gente, vamos tapar o sol com a peneira, vamos tentar justificar a nossa aridez espiritual. Ó, gente, milagres aconteceram lá no passado, não acontecem mais, cessaram. Não cessou não, não cessou, não cessou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, para sempre será o mesmo. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele não diminuiu o seu poder. Ele pode fazer e Ele faz onde quer, quando quer, com quem quer, para o louvor da sua glória. Cabe à igreja orar, cabe à igreja crer, cabe à igreja esperar as manifestações poderosas da ação divina no seu meio. Louvado seja Deus. A pergunta então para encerrar é: você está cheio do Espírito Santo, irmão? Você está cheio do Espírito Santo, minha irmã? Você quer isso para a sua vida? Porque agora a igreja é cada um de nós, cada um de per si. Eu quero orar com você, quero orar por você. Se você anseia ardentemente ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você poderia ficar em pé nesse momento, enquanto a igreja vai orar e clamar ao Senhor por isso. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, olha do céu, Senhor, vem e visita esta vinha que Tu mesmo plantaste, restaurando a nossa sorte, trazendo sobre nós um coração quebrantado, sedento, um coração que não tema homens, mas tenha temor do Teu nome. Dá-nos a bênção de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo,
revestida com o poder do Espírito Santo, que diante das ameaças do mundo, ou da sedução do mundo, ela não vai negociar princípios, não vai negociar valores, mas ela vai pedir intrepidez, oportunidade, para pregar a palavra. Meu Deus, se há alguém que está distante do Evangelho, ou afastado da igreja, traz de volta, Senhor, traz de volta. E permita, meu Deus, que aqui na tua casa haja oração fervorosa, que aqui na tua casa haja um entendimento de que, ainda que os homens conspirem contra ti, tu estás no trono, e é o teu propósito que é estabelecido. Ah, meu Deus, nós oramos pela manifestação do teu poder no meio da tua igreja, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que aqueles que vivem independentes do álcool, das drogas, do sexo ilícito, sejam libertos, perdoados, transformados para a glória do teu nome. Oh Senhor, louvado seja o teu nome. Revista-nos com o teu poder nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia.